Olá pessoal, a gente já viu no vídeo anterior todas as contas relacionadas a juros no Excel. Agora a gente vai ver isso aplicado a um exemplo, onde vão aparecer duas funções muito importantes para essa manipulação de taxa de juros e renda fixa no Excel, a função Net Workdays e o Workday. No vídeo anterior a gente viu todas essas contas aqui, lembrando que o link para baixar essa planilha está na descrição do vídeo. E agora a gente vai ver essas contas aplicadas num exemplo, que está nessa sheet chamado empréstimo. É um exemplo bem simples, vou dar um zoom aqui. É um exemplo de alguém que pegou 100 mil reais nessa data e combinou que vai pagar nessa e fixou a taxa desse empréstimo a 12%. Lembrando que o padrão normal é sempre fixar numa taxa anual, por mais que não necessariamente a pessoa vai ficar um ano. Então nesse caso ela vai ficar um pouco mais que um ano, mas fechou essa taxa de 12%. A pergunta que eu quero responder é quanto que eu vou ter que pagar no vencimento desse empréstimo. Como a gente já viu anteriormente, eu tenho essa taxa anual, o que eu vou precisar calcular é a taxa efetiva. Eu vou fazer isso em dois passos. Vou calcular a taxa diária, que a gente já aprendeu, e depois vou transformar na taxa efetiva. Então, o que eu vou precisar saber? Eu vou precisar saber quantos dias úteis tem entre essas duas datas. Lembrando que no Brasil a acumulação de juros é diária, na base 252, mas é uma base diária de dias úteis. Então só vai contar de segunda a sexta e não vai contar feriado. Eu poderia tentar fazer uma fórmula para contar quantos dias úteis tem entre essas duas datas, mas o Excel já tem uma função que já faz isso para você. E é a função Net Workdays, ou dia trabalho total. Você vai passar duas datas para ela e ela vai retornar quantos dias úteis tem entre essas duas datas. Então aqui no exemplo, eu estou passando uma data inicial e uma data final, e ele vai retornar quantos dias úteis tem. Mas tem um parâmetro opcional que salva muito a nossa vida, que é esse parâmetro Holidays. Nesse parâmetro, você pode passar uma lista de feriados para ela, que a função já vai pular os feriados para você, que é exatamente o que a gente quer. Lembrando que aqui no Brasil, se for um feriado, não vai ter acúmulo de juros nesse feriado. Então tem essa sheet chamada feriados, onde eu listei todos os feriados bancários entre essas duas datas. Por isso que o terceiro parâmetro dessa função é essa sheet feriados, a coluna A. Calculado esse número de dias, e como eu já calculei a taxa diária partindo da taxa anual, eu só preciso acumular isso por esse número de dias, fazendo aquela conta, acumulando essa taxa diária num período de 420 dias úteis. Para o valor final, então, eu vou pegar o valor inicial e vou aplicar essa taxa, fazer 1 mais essa taxa, eu vou ter quanto que ele vai ter que pagar no final do empréstimo. Um detalhe importante nessa função, você notar que eu estou passando a data inicial mais 1. Por que isso? Porque você tem que contar quantos dias vai ser acumulado de juros. E nesse caso, a data inicial não está contando para o acúmulo de juros. Por isso que eu estou passando ela mais 1. E aqui do lado eu botei outro exemplo para mostrar outra função, que é o exemplo que eu quero saber como foi a evolução dessa dívida dia a dia. Então tudo que eu preciso saber é, partindo dessa data inicial, a lista de dias úteis até chegar nessa data final. Eu poderia fazer uma lógica de pegar o dia, somar mais 1 e verificar se por acaso é uma sexta que eu vou pular para a segunda, ou se é um feriado que eu vou ter que pular esse dia. Mas o Excel, de novo, tem uma função que vai facilitar muito a sua vida. E essa função se chama Workday, ou dia trabalho, que é uma função que você passa quantos dias você quer pular as datas, e ele vai pular em dias úteis essa data. Um exemplo, você comprou uma ação hoje, e você precisa saber quando você tem que pagar essa ação, quanto que vai liquidar essa compra, que é sempre 3 dias úteis depois do momento da compra. Então você pode passar essa função à data atual e pedir 3 dias para frente, que essa função automaticamente vai retornar essa data para você. Se olhar aqui no exemplo, é justamente isso que eu estou fazendo. Estou partindo dessa data inicial aqui e estou aplicando Workday, passando essa data inicial, 1, para pular um dia, e de novo ela tem essa funcionalidade da lista de feriados. Então sempre que tiver um feriado, ela vai pular essa data dessa sua lista de feriados. Então note aqui que vai pulando um dia, quando chega aqui no dia 6 de abril, ele pula para o dia 9, que pula certo essa data. Tendo essa lista de datas, a única coisa que eu preciso saber é partindo de 100 mil,
e a cada dia eu estou acumulando essa taxa diária à base anterior. Então, se algum dia você for trabalhar com renda fixa, com juros, é muito provável que você vai usar essas funções, a função Net Workdays e a função Workday. Porque lembrando, juros aqui no Brasil sempre está relacionado a dias úteis, e essas são funções que vai sempre trabalhar essa questão do dia útil. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.